Olha, para qualquer líder, o desafio fundamental é sempre o mesmo, né? Como é que se equilibra a busca por crescimento, por inovação, com a necessidade de manter a casa em ordem, de ter segurança financeira? É tipo andar numa corda bamba. Exige muita habilidade, claro, mas também conhecimento e as ferramentas certas para não despencar lá de cima. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Todo novo investimento que aparece, ele vem com aquela promessa de um retorno bacana, mas, ao mesmo tempo, sempre tem a sombra do risco ali do lado. Então a questão é, como é que a gente navega nesse dilema? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui juntos. Então vamos lá. Para a gente poder tomar decisões realmente inteligentes, a primeira coisa é firmar a base, sabe? Construir um alicerce sólido. E é isso que a gente vai fazer agora, passo a passo, começando pelo mais básico, pelos fundamentos. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com esses dois conceitos, retorno e risco. Pensa neles como, sei lá, dois lados da mesma moeda, inseparáveis. O retorno, bom, esse é fácil, é o que se espera ganhar, o prêmio. Já o risco é outra face, a possibilidade de não ganhar o esperado, ou pior, de até perder o que foi investido. Cada decisão que um gestor toma é, no fundo, uma negociação entre esses dois. É como um atleta, né? Antes de sair para correr uma maratona, ou seja, antes de buscar aqueles retornos super altos, o que ele faz? Ele faz um check-up, vê se a saúde está em dia? No mundo das finanças é a mesma coisa. A gente precisa checar os sinais vitais da organização. E olha, aqui tem uma diferença que é nossa, crucial de entender. Liquidez versus solvência. Pensa assim, a liquidez é o fôlego do dia a dia. É a grana em caixa para pagar as contas que vencem este mês. Já a solvência é a estrutura, é a saúde da empresa no longo prazo. E sabe o que é curioso? Uma empresa pode ser super solvente, cheia de prédios, de máquinas, de ativos, mas se faltar liquidez, se faltar dinheiro para pagar o salário no fim do mês, ela quebra. É sério. Ok, mas como é que a gente mede esses sinais vitais na prática? Bom, é para isso que servem esses índices aqui. São como os exames de sangue da empresa. O índice de liquidez, por exemplo, ele responde àquela pergunta básica. Temos grana para pagar as contas do mês? Já o de endividamento diz o quanto a gente depende de dinheiro de fora. E o de cobertura de juros mostra se o que a gente gera de lucro dá para pagar os juros da dívida. Juntando tudo isso, a gente tem um diagnóstico bem completo da saúde da empresa. E claro, tudo isso passa pelas pessoas que tomam as decisões, né? Porque cada um tem uma atitude diferente em relação ao risco. Esse gráfico aqui ilustra bem os três perfis. Tem o propenso ao risco, que é aquele que topa correr muito risco por pouco retorno. Perigoso, né? Tem o indiferente, que nem liga, mas a grande maioria dos gestores de sucesso está aqui, ó, no perfil averso ao risco. E atenção, ser averso ao risco não é fugir do risco, de jeito nenhum. Significa ser inteligente. Significa exigir um retorno maior para cada pouquinho a mais de risco que se decide assumir. Beleza. Agora que a gente já entendeu os conceitos, a filosofia por trás, chegou a hora de sujar as mãos com os números. Porque para tomar decisões de verdade, a gente precisa sair do eu acho que e ir para os dados mostram que. Vamos ver exatamente como é que se quantifica o retorno e o risco. E a ferramenta número 1 para medir o desempenho de qualquer investimento é a famosa taxa de retorno. Por que ela é tão importante? Porque ela transforma tudo num percentual, num número claro, que permite que a gente compare, sei lá, maçãs com laranjas, ou investimento em máquinas com investimento em ações, de forma objetiva. Aí está a fórmula. Eu sei, pode parecer meio assustador à primeira vista, mas juro que é bem mais simples do que parece. Basicamente, o que ela faz é o seguinte: ela pega o quanto o preço do ativo subiu ou desceu, soma com qualquer dinheiro que pingou na conta por causa dele, tipo dividendos, e aí divide tudo pelo preço que se pagou lá no início. Pronto. O resultado é o ganho total em percentual. Vamos colocar em prática para ver como funciona. Imagina que uma ação foi comprada por R$8. Depois de um tempo, ela está valendo 9 e ainda por cima pagou 72 centavos de dividendos. A gente joga tudo isso naquela fórmula e, tcharam, chegamos a uma taxa de retorno de 21,5%. Viu só? É um número limpo, claro, super poderoso para avaliar o que aconteceu. Ok, 21,5%. Parece incrível, né? Mas e se no ano seguinte o retorno for, sei lá, menos 10%? Pois é, os retornos nunca são uma linha reta garantida. Eles sobem e descem. E essa variação, essa incerteza sobre qual vai ser o retorno amanhã, bom, isso em finanças tem nome: risco. E esse gráfico aqui é a imagem perfeita disso que eu estou falando. Dá uma olhada nos retornos anuais dessa empresa, a Brazilian Coffee S.A.,
Não é uma linha reta, nem de perto, né? Pelo contrário, ela sobe e desce o tempo todo. Olha só esse pico absurdo em 2009 e logo depois a queda feia em 2010. É justamente essa dança, essa oscilação que a gente chama de risco. E a boa notícia é que dá para medir isso. E a ferramenta estatística que a gente usa para medir essa oscilação toda é o desvio padrão. O nome é técnico, mas a ideia é simples. É um número que mostra o quão espalhados os retornos são em volta da média. Um desvio padrão alto significa que os resultados pulam para cima e para baixo o tempo todo, ou seja, muita volatilidade, muito risco. Então, voltando para o nosso caso da Brazilian Coffee. Depois de fazer as contas, a gente chega nesses dois números. Um retorno médio de 6,92% ao ano. Legal. Mas um desvio padrão de 8,74%. Ou seja, o risco, a volatilidade, é até maior que o próprio retorno médio. Isso deixa bem claro que os retornos dessa empresa são bem instáveis. Agora sim, a gente tem números concretos para o risco e para o retorno. Certo. Agora que a gente já sabe como medir as coisas, vamos para a parte mais importante, a estratégia. Como é que a gente usa todo esse conhecimento para gerenciar essa eterna briga entre risco e retorno e, no fim do dia, tomar decisões melhores? E aqui está o dilema do gestor, agora em números. De um lado, a gente tem a Brazilian Coffee, que oferece um retorno médio um pouquinho maior. Do outro, a Coffee Plus, com um retorno um pouco menor, mas olha o risco dela. É quase um terço do risco da outra. E aí, qual caminho seguir? Ir atrás de um pouquinho mais de retorno, mas com muito mais solavanco no caminho? Ou abrir mão de um pouco de ganho em troca de uma viagem bem mais tranquila? Essa frase resume tudo. A única razão para aceitar um retorno menor é se o risco também for menor. A pergunta de ouro que todo gestor tem que se fazer é essa. Essa segurança a mais que eu estou ganhando, ela compensa esse pouquinho de retorno que eu estou abrindo mão? Essa é a essência da coisa. E a resposta para esse dilema muitas vezes não é escolher a empresa A ou a empresa B. A resposta pode ser as duas. É aqui que entra a estratégia talvez mais importante de todas em finanças. A diversificação. É aquele ditado da vovó, sabe? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E ele é simplesmente genial. E agora, olhem a mágica acontecendo na prática. Vamos ver o que rola se a gente montar uma carteira, um portfólio, com 40% daquela empresa mais arriscada e 60% da mais segura. O retorno médio final fica em 6,37%. Poxa, quase a mesma coisa que a mais rentável sozinha. Mas olha o risco. Ele desaba para 4,69%. É quase metade do risco que a gente tinha antes. Ou seja, a gente conseguiu um retorno super parecido, mas com uma segurança muito, muito maior. Isso é incrível. É exatamente esse o poder da combinação. A diversificação funciona porque, enquanto um ativo está num dia ruim, o outro pode estar num dia bom. Um compensa o outro. E no final, a gente suaviza os solavancos, criando uma jornada de crescimento muito mais estável e previsível. Bom, estamos chegando ao fim da nossa jornada. E o objetivo de tudo isso que a gente conversou não foi só aprender a fazer conta, não. Foi principalmente ajudar a desenvolver uma mentalidade, um jeito estratégico de pensar para tomar decisões financeiras bem mais inteligentes. Então, para a gente fechar, vamos recapitular os pontos essenciais para guardar. Primeiro, sempre cheque os sinais vitais da organização, liquidez e solvência. Segundo, meça o que realmente importa. Coloque números no risco e no retorno. Terceiro, saia da lógica do ou isso ou aquilo. Pense em como combinar os ativos. E quarto, use e abuse da diversificação. Ela é a melhor ferramenta para construir um futuro financeiro mais forte, mais resiliente. E com isso fica a reflexão final. Agora, com essa estrutura em mente, como a próxima grande decisão estratégica pode ser diferente? De que forma esse conhecimento pode levar a escolhas mais inteligentes e, principalmente, mais seguras para o futuro? Fica aí o pensamento. Muito obrigado pela companhia